amigos, estamos aqui mais uma vez para a nossa formação, né? A nossa formação, o nosso encontro, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito propício, um assunto muito, vamos dizer assim, dignificante para nós, para a nossa fé, que é o tempo pascal. Então, o que representa o tempo pascal para nós, né? É a luz de Cristo que vai desfazer a nossa escuridão. Então, essa palavra que faz memória do amor de Deus, né? Ao longo de quê? Ao longo da história. Então, até ser o grande grito de vitória e de ressurreição. Então, esse é o tempo pascal. O tempo pascal que nos alimenta, não é? Com a força de Cristo. Esse tempo pascal que o ressuscitado e ele mesmo faz o quê? A certeza da nossa esperança. Então, esse tempo pascal, ele é realmente muito importante para nós. Por quê? Porque também nos faz como anunciadores. Mas nós temos medo, nós somos vacilantes, sabe? Mas nada vai anular a alegria do encontro com o Senhor vivo e ressuscitado, não é? Por quê? Porque ele ressuscitou verdadeiramente, tá? Então, crer em Jesus, tá? Que ele está presente não é o dogma de fé. O dogma de fé é crer que Jesus é Deus, que morreu e ressuscitou. Esse é o dogma. Então, quando a gente fala e não acredita nisso no coração, aí sim, nós estamos pecando, né? Então, o tempo pascal é um tempo que nós celebramos esse único momento na história, que será perpetuado em todas as celebrações eucarísticas. Esse Cristo que morreu e ressuscitou e que está vivo e que se faz presente entre nós. Por quê? Porque nós temos a experiência do Cristo. Então, onde estiver a Eucaristia, né, esse momento estará presente. Então, o tempo pascal é um tempo, provavelmente, talvez para nós, não é? É o tempo mais importante da igreja, mais importante do cristianismo. Mas por quê? Gente, porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Isso está em 1 Coríntios 15, 14. Então, não tem como. Então, é o ponto principal. Eu creio nesse Cristo ressuscitado. E aí eu pergunto para vocês, né? Mas que fato nos faz testemunhas da ressurreição? Né? Nós sabemos que os apóstolos foram testemunhas da ressurreição e não só foram testemunhas, como propagaram o evento, tá? E qual foi a certeza que nós temos disso? Não é? E aí nós vamos ver nesse caminhar agora os 4 pontos que levaram a esses apóstolos, né, esses discípulos, a propagar essa ressurreição. Primeiro, tá? Os discípulos foram ao túmulo, né, e viram que a pedra havia sido removida, uma pedra muito pesada, né? E ali estavam os linhos, né, que cobriram, né, Jesus, tá? E como eles estavam? Eles estavam separadinhos, arrumadinhos. Ó, então o corpo não foi roubado, porque se alguém vai roubar um corpo, a primeira coisa que vai fazer é jogar os linhos vão ficar espalhados pelo chão. Ninguém vai ter, né? Ladrão nenhum faz isso, né? Arruma a casa, deixa a casa arrumada, não é mesmo? Então percebe-se que Jesus saiu tranquilamente, não foi tirado, ele saiu. Tá? E João 28 diz que o discípulo amado viu e creu. Ou seja, eles viram e creram que o corpo não havia sido roubado. Então eles creram nisso, tá? Mas eles ainda não haviam compreendido as Escrituras.
Então, o que a gente percebe é que eles creram, tá? Que realmente, quando a Maria Madalena corre para avisar, eles creram que realmente ninguém roubou esse corpo, não é? Muito bem. Segundo ponto, as mulheres foram portadoras da notícia da ressurreição. Olha que coisa bela. Né? Então, veja bem, olha a dignidade que Jesus dá às mulheres. Primeiro, as mulheres foi através de uma mulher a anunciação. Jesus se faz um de nós através de uma mulher. Perfeito? Perfeito? Não é? Muito bem. E ele faz através das mulheres, e em João apenas Maria Madalena, mas ele é portadora, a mulher é portadora dessa notícia. Então, é ela que vai levar a notícia da ressurreição. Muito digno isso, né, para nós, né? Então, vamos lá. Então, em João é Maria Madalena, tá? Em Marcos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. E é interessante porque é o anjo que diz, né, que ele não estava ali e que ele tinha ressuscitado. E manda avisar aos discípulos para eles irem para a Galileia. Muito bem. Em Lucas, né, Maria Madalena, Joana, mãe de Tiago, tá? Então, aí os anjos, aí são 2 anjos que avisam para que eles possam ir para a Galileia. Tá? Muito interessante porque em Lucas diz que as mulheres estavam num delírio. Eles não só acreditavam, como achavam que as mulheres estavam loucas. Tá? E em Mateus, Maria Madalena e a outra Maria. Então, as duas, o anjo manda que eles fossem para a Galileia. Muito bem. E essas mulheres, né, vamos colocar num todo, vão e falam para os discípulos, né? Eles creem que o corpo não havia sido roubado, mas eles não creem no que as mulheres já anunciaram. Esse de ir para a Galileia. Eles não acreditaram nisso, tá? E eles ficam exatamente tranquilos dentro da sua toca, né? Eles ficam com medo. E aí, veja bem o que acontece. Então, não aconteceu mais nada, o cristianismo ia morrer ali. Prestem atenção, porque cada um estava voltando para a sua casa. Tanto que 2 discípulos, e aí eu digo que são 2 homens, 2 discípulos estão voltando para a casa deles. E vem um peregrino com eles e pergunta o que estava acontecendo. E esses 2 caminhantes começam a explicar, mas você não está sabendo o que aconteceu com Jesus? E relata. E aí eles vão conversando. E esse Jesus vai tocando, vai falando toda a história, tá, para eles, né? E aí eles pedem para que eles fiquem, para que ele permaneça, pernoite com eles. E aí no pernoitar, eles vão se alimentar, e aí ele pega o pão, abençoa e parte o pão. E quando ele faz isso, o que acontece? O coração arde. Então, eles percebem que era Jesus. E aí está o dado dos discípulos de Emaús, que é a máxima importância para nós, para o complemento do tempo pascal, né? Essa ressurreição. Eles voltam para Jerusalém, para quê? Para anunciar aos discípulos que as mulheres estavam certas, que realmente Jesus havia ressuscitado. Então, veja bem, isso acontece para que esses discípulos tenham essa credibilidade, e por isso é que eu digo que são 2 homens, a credibilidade nos homens. Então, eles creem que Jesus ressuscitou. Mas isso não para por aí. Por quê? Porque tem um terceiro ponto. Os discípulos têm o quê? A experiência com o ressuscitado, né? Então, ele aparece a eles e deixa-se
Então, quando Jesus aparece aos discípulos e pede para que eles toquem, a incredulidade, não é? E depois nós vamos ver aquela profissão de fé maravilhosa de Tomé, não é? Mas veja bem que lindo isso, Jesus se deixa tocar para que os discípulos acreditem nele, creiam na ressurreição. Então, eles acreditam na ressurreição e passam o quê? A proclamá-la. Eles acreditam na ressurreição porque fizeram a experiência do ressuscitado. Essa compreensão da ressurreição, ela só chegará com a efusão do Espírito Santo. Por isso é que o tempo pascal é desde o domingo de Páscoa, da ressurreição, até o domingo de Pentecostes. Por quê? Porque depois é a ação do Espírito Santo. Então, é importantíssimo, eu fico assim emocionada. Por quê? Porque os discípulos foram testemunhas da ressurreição. Os discípulos testemunharam Jesus porque eles creram e porque eles fizeram a experiência, porque eles tocaram em Jesus. E nós? Minha gente, nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus? Sim, podemos. Por quê? Porque todas as vezes que tocamos Jesus, que nos aproximamos de Jesus na Eucaristia, nós fazemos a experiência dele. E não só isso, quando nós tocamos, quando nós temos Jesus conosco, mas sim quando nos aproximamos do irmão, quando rezamos, quando recebemos qualquer sacramento. Isso é o quê? É uma experiência de Jesus. Então, minha gente, por tudo isso, não é? Por toda essa experiência pessoal com Jesus, é que nós podemos dizer que estamos revestidos dele. E você não anuncia, você não propaga, você não é testemunha de uma ideia. Você é testemunha de algo que você comprova. Por quê? Porque você toca em Jesus. Então, todas as vezes que você vai à Eucaristia, que você recebe Jesus, é o ressuscitado que está em você. Então, não tem por que temer propagá-lo. Certo? Então, qual é a nossa missão? Nós temos esse Jesus, nós convivemos com ele, nós fazemos a experiência dele e nós temos que propagá-lo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.